E você nunca vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião. Obviamente, né? Uhum. Não dá pra isso acontecer. É o que a gente... Você nunca vai ver um faxineiro projetando uma casa melhor do que um arquiteto. Ou fazendo uma bomba nuclear melhor do que um físico, do que um engenheiro. Agora você pode ver esse cara tendo um resultado no mercado financeiro melhor do que o de especialistas. Inclusive gente com prêmio Nobel. Que é a história do Ronald James Reed. Filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. E por que ele conta essa história? E essa parte, pra mim, foi um insight sensacional sobre o mercado financeiro. Esse camarada, que vivia até os 92 anos, teve uma vida totalmente comum. Ele trabalhou como faxineiro, como frentista, consertou carros um tempo, comprou a sua casa, ficou viúvo aos 50, não casou de novo. E aí, quando ele faleceu, que ele ficou famoso. Porque quando ele faleceu, viram que ele tinha um patrimônio de mais de 8 milhões de dólares. Nossa. E pouquíssima gente, né, naquela época tinha esse patrimônio. Foi em 2014, ele colocou que menos de 4 mil americanos que faleceram naquele ano, entre quase 3 milhões, tinham um patrimônio de mais de 8 milhões. E o Ronald Reed... trava-língua aqui. O Ronald Reed, que era um faxineiro e frentista, era um desses caras. E tem muita gente com uma educação em Harvard, por exemplo, lá fora, que não consegue acumular um patrimônio nem próximo disso. E caras especializados muitas vezes em finanças. É o cara que faz economia, faz administração, vai trabalhar em grande empresa e mete os pés pelas mãos. Aí ele fala, em que outro mercado você consegue ver um faxineiro tendo uma performance melhor do que o especialista? Então, de cara ele já mostra, investimento não é só para quem é do mercado, é para todo mundo. Basta que você invista por tempo suficiente que o resultado vai vir. O Seneca, ele falava que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o homem preparado. E aí tá um ponto do Warren Buffett, que ele cita aqui no livro também, que é impressionante. Que não é só uma questão de sorte, mas muito de paciência. Porque a principal lição do livro, no mundo financeiro, no final das contas, é não pare a composição. Não pare de investir. É o que ele fala. Continue como investidor ao longo do tempo. E aí ele cita o fato de que o Warren Buffett, que tá com quantos anos agora? 90. 90? tá com muitos, Quase tá com o muitos. Dumbledore aí. E começou a investir com 10. O Warren Buffett, ele fala que a primeira ação ele comprou por volta dos 10 anos e que antes disso estava desperdiçando a sua vida. E ele tá investindo há muito tempo. Ele ficou milionário na casa dos 30. Só que o ponto é que hoje o patrimônio do Buffett, ele deve estar na casa de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Disso, quanto você acha que veio depois dos 65 anos de idade? Dos 110 bilhões. Quanto veio depois, Boldinha? Ah, sei lá, 90%, 80%. É mais de 90%. Dos 110 bilhões, Eu 107. sabia essa resposta. 107 vieram depois de 65 anos. Ele tinha 3 bilhões e 65, agora ele tem 110 bilhões. Se ele viver até os 100 anos, ele tá na curva de evolução exponencial. E é isso que o pessoal ignora no âmbito dos investimentos. Você pode ter sorte no começo e comprar uma small cap que vai subir 10 vezes. E pode ter muito azar de comprar uma Magazine Luiza no topo, ou uma Americanas também no topo, Americanas. e perder 93% daquilo que você investiu, que pode vir a ser 100 também em determinado momento. Só que ao longo do tempo, por muito tempo, o papel da sorte vai acabar sendo menor no final das contas. Porque você vai ter uns períodos de grande subida, de grande queda, mas vai tender um comportamento médio. Mas essa média, ao longo do tempo, vai te deixar rico. Era um ponto interessante. Você só acredita, você só pode ter certeza de que foi sortudo no final. Aqui. Mas se eu pego em diferentes fases da vida, logicamente, por ter nascido no Brasil, na média eu sou muito menos sortudo que um americano. O Buffett fala isso sempre. Ele fala, cara, eu nasci na melhor economia do mundo, muito livre, com a moeda mais forte, então eu tenho, indiscutivelmente, muita sorte. Você não tem um Warren Buffett no Afeganistão. Sim. Então, indiscutivelmente, a sorte de um homem que nasce nos Estados Unidos durante o século XX é muito superior à sorte de um homem que nasce no Afeganistão e teve que lutar contra os soviéticos e depois contra... Primeiro contra britânico, depois contra soviético, depois contra americano. Ou uma mulher que nasce lá que ainda tem que lutar dentro do país contra o Talibã para ter um pouco de liberdade. Então, se eu for pegar, eu acho que eu tô, desde o começo, entre pelo menos os 5% mais sortudos do mundo. E hoje eu acho que eu tô entre 1%. Eu consegui maximizar a sorte, como você disse. E, evidentemente, como pessoas têm pontos de partida diferentes, para alguns isso é muito mais difícil do que para outros. E tem uma hora aqui no livro, na página 44, que ele cita um economista, talvez eu cite o nome dele errado aqui, Bhaskar Mazumder. Então, pensem no que eu tô falando aqui, porque é o nome, mas talvez a pronúncia não seja essa. Mas aqui esse economista mostrou que há uma correlação maior entre a renda de irmãos do que entre características físicas de irmãos. Então ele fala de que se você tem uma renda alta, a chance do teu irmão ter uma renda alta é maior do que, por exemplo, você ser alto e ele ter uma estatura realmente igual à sua, similar. E se eu penso nisso, de fato acontece. Depois que a minha renda aumentou muito, o que aconteceu com a renda da minha irmã?
Aumentou. Aumentou também. Porque eu chamei ela para trabalhar junto, acabou montando o negócio dela de imóvel de leilão, e a renda dela ficou bem alta no final das contas. Então, depois que você consegue maximizar a sorte que você teve, outras pessoas que estão em volta vão ser beneficiadas por esse ponto. E essa é uma parte interessante. A gente fala, guarde dinheiro, mesmo que você não saiba para quê. Lógico que é muito melhor você guardar investindo, porque tem um negócio chamado inflação, né? Sobretudo aqui no Brasil e em países emergentes. Mas ele fala, guarde dinheiro sempre, para que você possa se garantir de imprevistos, formar reserva ou ter um capital para aproveitar chances que vão aparecer. O objetivo do dinheiro é você ter mais liberdade. E o cara que tem 6 meses de renda poupadas em algum local, mesmo que o rendimento seja basicamente só a reposição de inflação, esse cara tem muito mais cabeça para poder olhar e analisar, poxa, estão me pedindo algo no trabalho que já não é mais o que eu acredito. Ele não tem a pressão de pensar, tá, mas eu não tenho nada, e mês que vem como é que eu vou pagar a conta? Ele tem 6 meses para que ele possa sair, tirar um tempo, pensar, ler, pesquisar, e depois de 2 meses ele arranja uma outra ocupação. Porque ele tem essa reserva financeira. Quem não tem poupança tá o tempo todo lutando, pensando no dia seguinte. É verdade. Quem tem consegue estender um pouco mais o período temporal para tomar melhores decisões com o dinheiro. Pô. Na equação dos juros compostos, né, o fator exponencial é o tempo. E aqui, como eu disse, uma das lições do livro é não pare a composição, não pare o seu investimento, porque ao longo do tempo ele vai dar muito resultado. Então eu coloquei, você deu o exemplo do cara que investe para em 15 anos chegar em 1 milhão, eu coloquei aqui prazos, né, fiz uma conta com R$500 investidos com rendimento de 1% ao mês. Em 10 anos você teria 115 mil. Em 20 anos você teria 494 mil. Então veja que é o dobro do tempo, de 10 para 20 anos, mas é um resultado 4 vezes maior. Em 30 anos você teria 1,75 milhão. Comparado a 20 anos, são 10 anos a mais, 50% a mais de tempo, mas o resultado é 250% maior. E aí começa a ficar impressionante com o passar de mais anos, né? Porque 30 anos tem 1,75 milhão, com 40 tem 5,8, com 50 tem 19,5, com 60 anos de investimento, imagina você começar aos 20, com 80 já no final da sua vida, ou não, né? Mas é um patrimônio que você teria para passar para sua família, seria de 64,5 milhões. Então, dando tempo suficiente... Não, R$500 agora, eu não corrigi nada pela inflação aqui no final das contas, mais 1% ao mês vai dar acima da inflação esse rendimento. Agora, esses R$500 não servem mais para nada. Ele quase não representa nada no seu retorno depois que você passa bastante tempo investindo. Então você vai construir um patrimônio muito grande. Se realmente a tecnologia continuar avançando e todos nós aqui passarmos dos 100 anos, vale muito a pena investir, porque é mais tempo que você vai ter para ver o efeito acontecendo. Aí você falou do INSS, né? O cara paga para se aposentar, ele ganha um rendimento, né? Um rendimento que eu digo, uma pensão baixíssima, no final das contas, a maioria vai ganhar muito pouco, e quando ele falece não tem patrimônio nenhum constituído. O cara que faz a mesma coisa para ele de maneira privada vai ter um rendimento muito maior, né? Acesso a dinheiro maior e um patrimônio constituído que pode ser passado para os outros no final das contas. O Sêneca tem um pensamento sobre isso também bem interessante, tá nas Cartas a Lucílio, se não me engano ele diz mais ou menos o seguinte, né? Você me pergunta qual a medida adequada da riqueza. Em primeiro lugar, ter o necessário, e em segundo, o suficiente. E o interessante é que ele fala isso sendo o homem mais rico de Roma, né? Porque depois de um certo aspecto, depois de um certo limite, assim, realmente o dinheiro vai comprar muita coisa pra você, e depois que ele compra quase tudo que você precisa, é aquilo que você falou da curva. Cada real ou dólar a mais que você ganha vai ter uma utilidade marginal decrescente, vai ser cada vez menor. O Morgan Housel, o autor, ele cita essa parte do você vai mudar pelo seguinte, ele fala que, olha, você vai estudar, vai fazer uma faculdade, por exemplo, aí vai se formar e às vezes descobre que não é o que você quer. Aí você faz uma segunda. Ou vai para um nicho, uma área totalmente diferente daquilo que você estudou. Você fez ciência política e não usou isso para nada no final das contas quando foi trabalhar. Aí depois você começa a trabalhar e lá você ganha dinheiro durante um tempo, se encontra até que você muda e não se encontra mais. Aí você vai para uma outra área. E vamos colocar que mesmo a pessoa que é incrivelmente bem-sucedida a escolher sua carreira, ele escolhe com 18 anos fazer algo que descobre que ama e fica fazendo até os 60, uma hora vai parar, vai se aposentar, vai fazer outra coisa. Agora, o que você vai fazer ao longo da sua vida inteira é lidar com dinheiro. Sim. Então, embora você mude muito, o que não vai mudar é o fato de que você vai ter que lidar com dinheiro ao longo de toda a sua vida. Então, quanto mais você souber sobre as regras para lidar com dinheiro, sobre como investir bem, sobre como não correr risco demais, melhor. Eu acho que esse é o ponto mais razoável para mim, é você pensar na sua vida como uma gangorra onde você tenta equilibrar o seu nível de risco, e muitas vezes o brasileiro ele não faz isso. Mas se você é um empreendedor, por exemplo, dentro dessa gangorra, o que seria razoável
por mais que não seja o mais racional ou mais rentável, seria, se você tem muito risco, você tem que buscar equilibrar isso correndo menos risco em outras áreas, tendo, por exemplo, uma maior alocação em renda fixa. Se o seu negócio depende muito do país, como é o caso do nosso negócio, né, o Grupo Primo depende do Brasil, no final das contas. Se isso aqui começar a afundar, a gente tá no mesmo barco, vai começar a ter resultados menores. Então, por isso eu tenho mais dinheiro lá fora. Mas o meu dinheiro lá fora não tá só em S&P 500, por exemplo. Tá em renda fixa também. Tento pegar dívidas de boas empresas, ETFs que façam isso, ou título público americano, ainda mais no momento de juros altos que a gente tem, para dar uma equilibrada na vida. O que você aprende no livro é: não pare de investir. Não pare essa marcha inexorável do tempo, né? Ela vai acontecer de um jeito ou de outro, então é melhor que você esteja investindo durante essa marcha do que não fazendo isso. Porque o resultado, ele vai vir através do tempo. Ah, vou achar a melhor maneira do mundo de investir. A melhor do mundo, às vezes, não é aquilo que é razoável para você e para sua família. Então, encontre uma forma razoável de investir, uma forma onde você não possa ser anulado, né? E tirado do jogo por um evento de cauda, e siga aquilo ao longo de bastante tempo, que o resultado, ele virá.